Ah, eleições que nós tivemos aí, onde nós tivemos o Márcio França, que veio como ministro de esportes, o trabalhador portuário, ele botou muita esperança, muita fé em cima do Márcio França, né? Na eleição dele. Porém, depois de eleito, ele foi substituído, né? Ele foi para outro ministério e veio uma pessoa que a gente sempre brinca que não conhece de Porto e passa a mandar no Porto. E nós tínhamos grandes chances do cara, Márcio França, ser daqui, conhecer um pouco de Porto, ter tudo. E frustrou o trabalhador essa saída do Márcio França. Isso não atrapalhou muito vocês, sindicalistas, a comunidade portuária? Então, olha só, eu acho que existem alguns momentos aí. É óbvio que o Márcio França como ministro seria muito importante para a gente, muito importante para a Baixada Santista, para o Porto de Santos e para Porto do Brasil. Até porque agora com o novo governo é que foi recriado novamente o Ministério de Portos, né, e Aeroportos que tinha terminado, tinha virado na secretaria, né? Mas o que acontece? E eu falei isso em alguns lugares e tal, eu disse, pô, não fala, mas tem que falar. Eu acho que primeiro que o governo fez uma puta sacanagem com o Márcio França. Com certeza. Então já começa por aí, né? Eu acho que deu uma apunhalada nas costas dele, né? Porque criar um ministério, colocar ele no ministério e depois, por conta de conchavo político, de coisas políticas, tirar ele. E não estou dizendo não que esse ministro que está aí seja ruim, Não, até não, porque ele tem um diálogo com a gente, já tive algumas vezes com ele, enfim, né? E está trabalhando aí conforme a gente vem fazendo os pedidos e as demandas estão andando. Agora, é óbvio que o Márcio França é da região, o Márcio França conhece de Porto, né? A gente teve aqui a visita do presidente Lula aqui na autoridade portuária. O Márcio França deu uma aula lá na fala dele de Porto, de lei, enfim, de um monte de coisa. Então a gente sabe que ele conhece, né? Para nós seria essencial. O que eu acho que aconteceu de falha, na verdade, no tempo que o Márcio ficou, foi o que eu coloco mais como crítica desde a época da mudança da lei 1314, que a gente fez todas aquelas lutas, aquelas coisas. O que é? A questão que a gente tem um problema sério no Brasil de não colocar as coisas no papel. A gente tem um problema sério no Brasil de falar, não, já fui lá, conversamos, tá alinhado, o cara vai fazer, tá resolvido. Se não coloca no papel, não adianta. Eu estava em Brasília, conversei com as federações, conversei com o próprio Márcio França, com o pessoal, eu falo, um exemplo, guarda portuária. A guarda portuária voltou a estaca zero agora, né? Para a questão de acabar. Por quê? Porque a portaria que o Márcio França revogou, o ministro agora que chegou, voltou. Mas por que voltou? Porque o Márcio França colocou no papel uma semana antes dele sair, já sabendo que seria trocado o ministro. Foi sacanagem? É claro que não, porque ele tinha prometido que ia fazer. Só que o problema é o tempo, é o timing. Isso funciona igual um acordo coletivo. Não dá para tu sentar com o operador e falar para ele, ó, vamos fazer isso, isso e aquilo, e tu não colocar nada no papel. Porque se chega lá na frente, troca quem comanda, quem está lá no terminal, troca quem acordou contigo, o cara vai falar, mas eu não acordei isso contigo. Não fui eu que fiz isso. Então, esse acho que foi uma das falhas que teve na gestão que o Márcio França ficou. É colocar algumas coisas que tinham que ter acontecido no papel. E é uma crítica que a gente faz, igual eu disse, desde a mudança da lei em 2013 e 2014, que a gente fez aquelas lutas e que era para a lei vir bem pior, a gente sabe disso, por conta de lutas que foram feitas, a gente acabou ela vindo com menos complexidade. Só que foi feita uma luta, só que foi colocado no papel. A época teve uma grande discussão entre o TUP, Porto Organizado e fora do Porto Organizado. E a gente debateu com esse governo. Porque a gente fez até discussão lá na época com a Gleice Hoffmann e o presidente que antecedeu o Bruno aí, o Ney, falou para a Gleice Hoffmann naquela época: Gleice, o trabalhador tem que estar dentro do Porto Organizado e fora do Porto Organizado, tem que ser tudo trabalhador portuário. E o próprio governo bateu o pé e falou: não, Porto Organizado é Porto Organizado, TUP é TUP, que já previa o investimento em TUPs. E aí foi o que na lei que realmente não se errou foi isso. É tratamento para TUP diferente do Porto Organizado. Entendeu? Porque hoje nós somos o único país do mundo que temos disso. Porque hoje o sindicato, na lei, tem que representar os dois. Só que necessariamente quem está na TUP não tem a obrigatoriedade de contratar exclusivamente o trabalhador do órgão. Então, quer dizer,